Abra sua Bíblia, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 até o versículo 47. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 até o 47. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade, ao nosso pastor, por nos permitir trazer a palavra aqui nessa noite. Atos 2, todos acharam? Amém? Eu vou ler, apenas acompanhe sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pode sentar, irmãos. Esse texto é um texto bastante conhecido da igreja. E eu quero frisar o último versículo que nós lemos, o versículo 47, que fala: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todo dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja primitiva, aqui bem no comecinho dela, a igreja primitiva, ela deve ser o modelo de toda a igreja cristã. E o que nós vemos aqui nesses versículos que nós lemos, essa igreja era uma igreja completa em todos os aspectos. A Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que nessa igreja tinha pregação da palavra, nessa igreja tinha milagre, nessa igreja tinha ajuda aos necessitados, nessa igreja tinha tudo que uma igreja precisa ter. Tinha tudo que uma igreja precisa fazer. Tinha comunhão, nós vimos aqui que eles estavam em comunhão, ou seja, era uma igreja completa. Ou seja, a igreja primitiva é o modelo da igreja que Cristo quer para a sua igreja. Mas o versículo 47, que é onde eu quero me deter, me chamou muita atenção este versículo quando diz que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, acrescentava todo dia à igreja aqueles que se haviam de salvar, caindo na graça de todo o povo. Então eu quero falar hoje um pouquinho sobre a pregação silenciosa. Você pode falar assim: mas que negócio é esse de pregação silenciosa? Isso parece um paradoxo, mas não é. A pregação silenciosa é o que está registrado aqui no versículo 47. A igreja tinha milagre, a igreja tinha poder, a igreja tinha comunhão, a igreja tinha ajuda, a igreja tinha tudo. Mas o versículo 47 fala que a igreja caía na graça do povo. E eu fui buscar em outras versões bíblicas, e outra versão diz assim: e a igreja, ou os apóstolos, tinha o respeito de todo o povo. Numa outra tradução diz mais ainda, diz assim: e os apóstolos tinham a admiração de todo o povo. E a cada dia o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então as pessoas que aceitavam a Cristo na igreja primitiva, não era só porque tinha poder, não era só porque tinha milagre,
não era só porque tinha maravilhas no meio do povo, e não era somente porque havia uma ajuda aos necessitados. As pessoas que aceitavam a Cristo na igreja primitiva é porque elas observavam o comportamento dos apóstolos, observava o comportamento dos cristãos daquela época, e eles tinham vontade de fazer parte daquele povo. Isso é a pregação silenciosa. Isso é pregar com a vida. Nós devemos continuar pregando verbalmente, claro. Nós devemos sair pelas ruas, nós devemos ir para o trio elétrico, nós devemos fazer tudo isso como já foi falado aqui nessa noite. Só que esse tipo de ação nós não fazemos todo dia. Não é todo dia da semana que a gente tem um trio elétrico. Não é todo dia da semana que a gente vai para a praça pregar. Não é todo dia da semana que a gente vai por aí pregando na igreja ou na rua. Não é todos os dias, porque temos os nossos afazeres. Então, se eu não consigo falar de Jesus verbalmente todo dia, a minha vida precisa pregar que eu sou um servo de Jesus Cristo. Isso é a pregação silenciosa. É quando você não abre a boca para falar nada. É quando você não dá um testemunho em praça pública, mas alguém está olhando para a minha vida e para a sua vida e diz assim: aquele ali é um servo de Deus. Isso é a pregação silenciosa. Isso é a pregação que não faz barulho. Isso é a pregação que não dá destaque. Isso é a pregação que não dá agenda. Isso é a pregação que ninguém vê. Mas existe um Deus no céu que está olhando para a minha vida e para a sua vida e sabe que a tua vida está pregando. Então a nossa vida como servos de Deus precisa pregar. Muito mais do que a nossa palavra. Muito mais do que eu abrir a minha boca. Então a minha vida, ela tem que pregar, para que quando eu abrir a minha boca, as pessoas coloquem fé naquilo que eu estou dizendo, porque ele vai olhar para a minha vida, ele vai olhar para a sua vida e vai dizer: esse aí pode falar, porque a vida dele prega, a vida dele é testemunho, a vida dele é uma pregação silenciosa. Então quando diz aqui que os apóstolos caiu na graça do povo, vou repetir, em outras traduções, tinha o respeito do povo, tinha a consideração do povo. A igreja não pode perder o respeito do povo. A igreja não pode perder a consideração do povo. A igreja não pode perder a admiração do povo. E quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando de quatro paredes, eu estou falando da sua vida e na minha vida. A minha vida precisa pregar na rua, a minha vida precisa pregar no trabalho, a minha vida precisa pregar na faculdade, a minha vida precisa pregar dentro da condução, a minha vida precisa pregar lá na roça, a minha vida precisa pregar sem eu abrir a minha boca. Alguém tem que olhar para mim e dizer: eu quero fazer parte desse povo, porque eu vi a vida dele transformada pelo poder de Deus. Isso é a pregação silenciosa. É a pregação sem você abrir a sua boca. É o testemunho de nós como servos de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Porque essa pregação, ela é feita todo dia. Essa pregação é quando você sai da tua casa e vai para o seu trabalho. Essa pregação é quando você está andando na rua. Essa pregação é quando você está na repartição pública. Lá você não abre a boca para pregar, mas alguém está te observando. Alguém está olhando para a sua vida e dizer: ali vai um servo do Deus Todo-Poderoso. Porque tem pessoas que se abrir a boca para pregar, ela complica. Porque alguém vai olhar para a vida dela e falar: como é que essa pessoa está falando que Jesus transforma, se ela mesma não é transformada? Então tem pessoas que é melhor ficar quieto. É melhor não falar de Jesus para não envergonhar o evangelho. É melhor se converter primeiro, é melhor entrar no caminho, é melhor se comportar como servo de Deus, é melhor se comportar como igreja do Senhor Jesus Cristo, é melhor se comportar primeiro como servo de Deus, para depois abrir a boca, para que o evangelho não seja envergonhado pelo nosso mau testemunho. Lá nos 10 mandamentos tem uma palavra. Um dos 10 mandamentos diz assim: não usar o nome de Deus em vão. O não usar o nome de Deus em vão, irmãos, não é simplesmente você colocar o nome de Deus numa frase que não é muito conveniente. Tem pessoa que acha que quando diz lá no decálogo que não usar o nome de Deus, não posso colocar o nome de Deus em qualquer coisa. Não é somente isso, irmão.
No original, significa não carregar o nome de Deus em vão. Então não é só abrir a boca para falar o nome de Deus numa frase aleatória, que é errado, não. É você não pode carregar o nome de Deus em vão. Se você não sabe, eu vou lhe dizer, você carrega o nome de Deus na tua vida. A sua vida precisa pregar. As pessoas precisam olhar para a minha vida e para a sua vida e dizer, ali está um servo, uma serva do Deus Todo-Poderoso. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Eu vi a vida dele transformada, eu vi a vida dele restaurada, e ele vai glorificar o nome do Senhor pela tua vida e vai ter vontade de servir ao Deus que você serve. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu fico feliz quando eu vejo o Cristiano vir aqui louvar a Deus. Porque eu trabalhei com ele e vi, pastor, ele antes de aceitar a Cristo como era. E ver o Cristiano hoje aqui subindo e louvando a Deus com a graça de Deus, é o que Deus faz na vida do perdido, é o que Deus fez na minha vida, é o que Deus faz na tua vida. Quantos são restaurados pelo Deus Todo-Poderoso? Levante a tua mão e adore a Ele. Então não perca isso. Então a pregação silenciosa, e eu comecei a pesquisar sobre isso, Mateus capítulo 5, versículo 13 em diante, traz algo interessante. Jesus, quando compara os discípulos, ele usa dois elementos da natureza totalmente silenciosos para comparar os crentes. Olha o que ele diz em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O sal foi o exemplo que Jesus usou para dizer, vocês são o sal da terra. Irmão, sal não tem cheiro, sal não faz barulho. O sal é um elemento indispensável na culinária, mas quando você coloca o sal dentro da sua comida, você vai olhar, você não enxerga mais o sal. Você vai ver, cadê o sal? Você fizer um frango, você olha na panela, o frango está lá. Você vai fazer uma batata, você olha na panela, a batata está lá. O bacalhau está lá. Enfim, a carne que você for fazer, a comida que você for fazer, você vai olhar na panela e você vai ver a comida lá dentro. Aí você pega o sal e coloca dentro daquela comida, o sal desaparece ali. Ninguém vê o sal, ninguém enxerga o sal, ninguém cheira o sal, mas todo mundo sabe que aquela comida tem sal. O problema dessa geração é que quer aparecer demais. O problema de muitos crentes é que quer aparecer demais. Ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido, ele quer ser olhado, ele quer ser propagado, ele quer estar em tudo quanto é lugar. O sal de verdade não precisa aparecer. O sal de verdade tem que fazer o efeito para o qual ele foi destinado. Escute uma coisa, eu e você não fomos chamados para aparecer. Como diz João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua, que o nome dele seja glorificado e o meu fique em segundo plano. Seja sal, faça a diferença e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Então o sal está ali, desaparece no meio da comida. Mas quando alguém vai provar a comida, sabe que aquela comida tem sal. De outra forma, pode fazer a comida melhor que for. Se não colocar o sal, não tem sabor. Se não colocar o sal, alguém vai dizer, está faltando alguma coisa nessa comida. Sabe que quando você está lá no seu trabalho, na tua faculdade, no meio da rua, e você se tornou insípido, alguém está dizendo, esse sal não está fazendo diferença nenhuma. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, pelo Espírito Santo, nessa noite é noite de você voltar a ter sabor, é noite de você voltar a fazer a diferença, aonde quer que você esteja, e o Senhor vai ser glorificado na tua vida. Quantos querem isso para a tua vida? Levante a tua mão e adore a Ele. Você precisa fazer a diferença, irmão. Você não precisa aparecer. Você precisa fazer a diferença. Você não precisa aparecer, você precisa sim fazer a diferença. As pessoas hoje têm a mania de querer aparecer. As pessoas hoje têm a mania, ele está fazendo uma boa ação, ele quer logo tirar uma selfie, gravar um vídeo, estou dando comida aqui para o mendigo.
Dei uma cesta básica para fulano de tal. Irmão, você não foi chamado para aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus na tua vida. O problema da atualidade é isso. Ele quer ser sal, mas ele quer aparecer. Aprenda uma coisa, sal não aparece. Aparece o efeito do sal, aparece o efeito que ele produz, aparece o efeito que ele foi feito para fazer. Ele não tem que aparecer, o que tem que aparecer é o seu efeito. Então, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite dizendo: eu quero fazer a diferença no meio em que eu estou trabalhando, no meio que eu estou vivendo. Eu quero ser sal da terra para que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida. É o sal da terra. Não tem cheiro, não tem aparência, ninguém vê. É o mais barato no mercado, não é, pastor? 1 quilo de sal é o mais barato. É tão barato que a gente até esquece de comprar às vezes. Mas faz muita falta. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele assim: você faz muita falta no meio desse mundo. Diga para ele, diga: você faz muita falta. Ninguém dá valor para você, ninguém olha para você, diz que você não é isso, não é aquilo, mas você faz muita falta na pregação do evangelho silencioso. Saia daqui dizendo: eu vou começar a pregar com a minha vida, eu vou começar a pregar com a minha atitude, eu vou começar a pregar com o meu testemunho, eu vou começar a pregar na minha vizinhança. Alguém vai olhar para mim e dizer: ali está um servo e uma serva de Deus. Pregar com a vida, pregar sem precisar abrir a boca, pregar sem precisar dizer uma palavra. Sabe o que mais me alegra? É quando alguém chega para mim e fala assim: escuta, você é crente, né? Ô irmão, se eu fico feliz, irmão Cidinho, imagina Deus estar lá no céu. Quando alguém chega para você e fala assim: escuta, você é crente? Escuta, você é de qual igreja? Qual é o seu pastor? Aonde você congrega? Eu estou vendo que tem algo diferente na sua vida. Quando isso acontece, eu tenho certeza que é alegria diante de Deus, porque alguém lhe reconheceu como servo de Deus. Escute uma coisa, o reino de Deus não precisa de 007, não. Você não tem que ser agente secreto do céu. Alguém tem que olhar para você e dizer: eu sei que você tem algo diferente na tua vida. Eu sei que a tua vida é diferente. Eu vejo a tua atitude, eu vejo o teu comportamento. Eu vejo que você olha, eu vejo que você deixa de olhar. Quando alguém chega perto de mim ou de você, aqui não pode xingar, aqui não pode fumar, aqui não pode beber, porque aqui tem um servo do Deus Todo-Poderoso. Isso que o nome do Senhor é glorificado. Mas se você chega no lugar e a pessoa continua xingando, continua bebendo, continua contando piada, tem alguma coisa errada. Mas Deus nos trouxe aqui para dizer que você vai sair daqui salgando para a glória de Deus. Quantos querem isso? Levante a tua mão e adore a Ele, porque foi para isso que Deus nos chamou. Caía na graça de todo o povo, tinha o respeito, tinha consideração, e todos os dias, não era só em culto de domingo, não era só em festa, não era só em congresso, todos os dias Jesus salvava na igreja primitiva, porque tinha milagre, tinha poder, tinha comunhão, mas tinha testemunho de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Sal. Uma das propriedades do sal é provocar sede. O sal provoca sede. O sal tem várias propriedades. Provoca sede, não deixa apodrecer. Isso tudo o sal faz. E você, a Bíblia, Jesus compara: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Só que é o seguinte: se o sal se tornar sem sabor, não serve para nada. Sal sem sabor não presta. Pastor, mas o sal pode perder o sabor? Pode. Eu pesquisei também. Se você pegar vários produtos químicos e misturar no sal, ele perde o sabor. Ele fica sem gosto. Perdeu o sabor. O que isso nos ensina? Qual é a aplicação disso? Muita mistura tira o sabor do sal. Muita mistura, o sal perde o sabor.
muita conversinha, o sal perde o sabor. Muita coisa errada, o sal vai perdendo o sabor. Mas em nome de Jesus, a mistura vai sair e você vai sair daqui um sal refinado para a glória de Deus. Quantos querem fazer a diferença aqui? Levante a tua mão, levante a tua mão. A tua vida está pregando, irmão, e você não está nem sabendo. A sua vida está pregando e você não sabe. Aí Jesus continua dizendo, um outro elemento que ele usou, dizendo, vós sois a luz do mundo. Aqui tem duas vertentes, tem a luz do mundo. A luz do mundo é o quê? O sol e a lua. Aí depois ele fala, você não pode acender uma candeia e colocar debaixo de alqueire ou debaixo de um vaso. Aí fala da luz produzida através do azeite. Mas primeiro ele fala, vocês são a luz do mundo. Outro elemento da natureza totalmente silencioso. O sol, quando aparece, ele faz barulho, irmão? Você está dentro de casa assim e falou, o sol está nascendo, olha o barulho que está fazendo, pastor. Não, o sol não faz barulho. A lua também, quando aparece, você não fala assim, não, olha que lua bonita, olha o barulho que ela está fazendo. Ela é silenciosa. O sol é silencioso, a lua é silenciosa, mas eles são a luz do mundo. Eles são totalmente silenciosos. Ventania faz um barulho terrível. Quando vem alguém olha assim, acho que vai chover, olha o barulho do vento. Trovoada faz um barulho terrível. Relâmpago, barulho terrível. Você fala, vai chover porque está trovoando, porque está ventando muito. Olha o barulho que está fazendo. Tem gente que faz muito barulho, mas produz pouco. Tem gente que é muito barulhento, mas o testemunho não está condizendo. Tem gente que é um barulho terrível e nada está acontecendo. E tem aquele crente quietinho que está lá na repartição e alguém está olhando para ele dizendo, ali tem um servo do Deus Todo-Poderoso. Pode fazer barulho porque nós somos pentecostais, mas barulho sozinho não dá. Nós gostamos de dar glória a Deus, falar língua estranha, e isso tudo é muito bom, mas o verdadeiro testemunho é aquele testemunho silencioso. Que alguém olha assim e fala assim, naquela casa mora um servo de Deus. Naquela casa tem um crente. Na minha repartição, aquele homem é crente, aquela mulher é crente. Eu vejo na vida dele, eu vejo na vida dela que tem alguma coisa diferente. Eu vejo pelo seu andar, eu vejo pelo seu proceder, eu vejo pelo seu comportamento, eu vejo o jeito que ele age, eu vejo o jeito que ele negocia, eu vejo o jeito que é. Aquele ali é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Alguém está lhe observando, alguém está lhe vendo. E a sua vida precisa pregar que vale a pena servir a esse Deus que essa igreja serve. Alguém precisa olhar para mim e dizer, eu quero servir ao Deus que o pastor Marcelo serve, que o pastor Moisés serve, porque a vida dele foi mudada pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Isso é a pregação maior. É isso que nós devemos primar pela nossa vida. Tem muita gente querendo púlpito, tem muita gente querendo fama, tem muita gente querendo ser pregador, tem muita gente querendo uma porção de coisa, tem muita gente querendo cargo, tem muita gente querendo destaque, tem muita gente querendo muita coisa. Irmão, mas seja um servo fiel ao Deus Todo-Poderoso, que alguém vai olhar para você e vai dizer, eu quero ser igual esse moço aí. Eu quero ser igual essa moça, eu quero ser igual o Cristiano, eu vi o que ele era antes e eu estou vendo o que ele é agora. Eu vi como ele agia e eu estou vendo como ele procede agora. Eu vi como ele andava e estou vendo o que Deus fez na vida dele agora. Isso, irmãos, é melhor do que qualquer pregação que você possa a tua boca e pregar. Isso é melhor do que qualquer mensagem de congresso. É as pessoas passarem na rua e dizer, eu quero fazer parte daquela igreja, porque ali tem um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus Cristo. Pregação sem falar nada. Pregação silenciosa. Pregação só com a vida. Pregação só com o testemunho. Pregação só com observação. Pregação só em alguém olhar. Mas quando acontece diferente, quando alguém diz assim, ser crente igual fulano, Deus que me livre.
aí você está despregando o Evangelho. Quando alguém olha e diz assim, eu fazer parte daquela igreja, Deus que me livre, aquela igreja é uma bagunça. Isso está denegrindo o nome do Senhor. Mas quando alguém lá fora fala, eu quero cantar na unidade, o nome do Senhor é glorificado. Eu quero ter a minha vida transformada, porque eu vi a transformação na vida daquele irmão, daquela irmã. Então saia daqui nessa noite com essa responsabilidade. Com carinho, olha para quem está do teu lado e pergunta sem medo. A sua vida está pregando? Pergunta aí. Pergunta aí, não tem coragem não? Pergunta aí, a sua vida está pregando? Mas Janete veio aqui outro dia e quebrou o pau aqui, uma maravilha. Não vou nem entrar por aí porque já falaram bastante sobre isso. A nossa vida está pregando, irmão? A roupa que eu visto está pregando? O meu linguajar está pregando? O meu comportamento está pregando? O jeito que eu me porto na rua está pregando? O jeito que eu me conduzo, o jeito que eu negocio, isso está pregando, irmão. Isso, você pode, vamos olhar para dentro de nós agora, você pode ir para o caminhão, atalaia, né, pastor? Quando o atalaia ficar pronto, você pode subir em cima do atalaia, em qualquer lugar de Silva Jardim, e abrir a boca para falar de Jesus? Isso é uma reflexão. Cada um vai refletir. Você pode, em qualquer lugar que você for, abrir a tua boca e falar de Jesus Cristo. Ou você fala, não, aqui eu não posso pregar não, aqui não, aqui eu não posso pregar, eu tenho um negocinho aqui, eu tenho um trambiquezinho ali, eu tenho... Não, o crente não pode ser assim. Você tem que abrir a tua boca onde você estiver. Você tem que falar de Jesus onde você estiver, porque vão olhar para você e vão dizer, eu acredito no que ele está falando, porque eu vi o que Deus fez na vida dele. Porque antes de você abrir a boca, já observaram a sua vida e dizer, esse aí eu paro para ouvir. Esse aí eu paro para escutar. Mas quando chega alguém e fala assim, rapaz, não vem falar não. Fica na sua que é melhor, porque eu te conheço. Eu te conheço. Então a pregação silenciosa, saia daqui. A minha oração é para que eu e você saiamos daqui nessa noite com o peso dessa responsabilidade. Você pode sentir o peso que você carrega? Irmão, você carrega o nome de Cristo. Você carrega o nome de Jesus. Olha o peso, irmão. Tem gente que se preocupa porque carrega o nome de uma pessoa que arrumou um emprego para ela. Não posso pisar na bola aqui não, porque fulano arrumou um emprego para mim, o político arrumou um emprego para mim, e se eu pisar na bola eu vou estar sujando o nome dele. Eu não posso pisar na bola não, porque se eu fizer errado aqui, eu vou estar queimando o nome da pessoa que me indicou, irmão. Você carrega o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, o nome do Criador dos céus e da terra, o nome daquele que morreu por você lá na cruz do Calvário. Então, em nome de Jesus, saia daqui nessa noite, quando você for sair amanhã, quando você for sair para trabalhar, dá uma olhada no espelho e vê se a sua roupa está pregando, se o seu comportamento está pregando, se o seu modo de agir está pregando, e saia proclamando que Jesus é o Salvador. Pregação sem falar nada é o que está faltando muitas vezes. Pregação silenciosa é o que falta muitas vezes. Atos capítulo 11, versículo 26, diz a Bíblia que em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Já tinha passado o Pentecoste, já tinha passado uma porção de coisa, é só lá no capítulo 11. O apóstolo Paulo já tinha se convertido, já tinha acontecido o milagre da Porta Formosa, já tinha acontecido o milagre na casa de Cornélio, já tinha o templo se movido com a oração do discípulo, o fogo estava caindo, Filipe já tinha ido pregar em outro lugar, já tinha acontecido uma porção de coisa, mas só lá no capítulo 11 é que a Bíblia diz, e os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Qual foi a primeira vez que você foi chamado de cristão?
Qual foi a primeira vez que te reconheceram como servo de Deus? Qual foi a primeira vez que alguém olhou para você e viu algo diferente na sua vida? É lá fora, irmão. O sal faz a diferença fora do saleiro. Sal, junto com sal, resolve nada. Mas quando você tira o sal do saleiro, a igreja, e coloca na comida, ele faz a diferença. Sal no saleiro não faz diferença. Se você pegar uma outra lâmpada e acender aqui dentro, vai fazer diferença nenhuma. Vai ser só mais uma lâmpada no meio de tanta lâmpada. Mas quando essa lâmpada é tirada daqui de dentro e vai lá fora que está escuro e acende uma lâmpada, ela faz toda a diferença para a glória de Deus. Não adianta querer fazer a diferença dentro da igreja. Não adianta querer fazer a diferença no meio de quatro paredes. Não adianta querer fazer a diferença no meio dos crentes. Não adianta querer pregar mais do que o outro, cantar mais do que o outro, ser mais bonito do que o outro, ter a roupa melhor do que... Não, aqui não é lugar para você fazer a diferença. Aqui é lugar para você adorar o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus quer que eu e você façamos a diferença no meio do mundo. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Eu sou de pouco falar. Amém? Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite? Quantos querem fazer a diferença nessa noite a partir de hoje? Quem quer deixar de ser sal dentro do saleiro e fazer a diferença lá no mundo, levante a tua mão e adore a Ele, porque Deus está te vendo. E aí, está fazendo a diferença ou não está, irmão? Como é que estão te enxergando? Como é que estão me enxergando nas redes sociais? Eita, mas se for falar. Como é que estão me enxergando na minha rede social? Como é que estão me enxergando aonde eu transito? Como é que estão me enxergando? Como é que estão me vendo? Como é que isso está acontecendo? Então, em nome de Jesus, se você está nesse culto dizendo, eu não sei pregar, eu não tenho oportunidade para pregar, você tem oportunidade para pregar todo dia. Você tem oportunidade para pregar todo dia, com comportamento. Como Eliseu passava lá e aquela mulher, eu estou vendo que esse homem aí, eu vou te falar, esse homem é um santo homem de Deus. Eu estou vendo que ele é um santo homem de Deus. Vou fazer um lugar para ele ficar aqui. É como Pedro, que mesmo dando uma escorregada, olhou para ele e falou assim, rapaz, você andava com Jesus. Você andava, não andava nada, andava. Você fala igual a eles. Você se veste igual a ele, irmão. O crente, quando é crente de verdade, não adianta querer se esconder. É como a luz que não pode ser colocada debaixo do vaso. É colocada no lugar alto e a sua luz brilha e alcança muitas pessoas para a glória de Deus. Saia daqui batendo no peito dizendo, eu sou luz do mundo. Eu sou sal da terra, eu não preciso fazer barulho, eu não preciso de fama, eu não preciso de seguidor, eu preciso ser testemunha viva do Deus Todo-Poderoso. Só você que quer isso, levante a tua mão e adore a Ele, porque Ele nos chamou para ser testemunhas silenciosas nesse mundo. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, eu quero orar por cada um de nós aqui nessa noite. Sinta o peso que você carrega. Essa é a palavra que eu peço a Deus que fique martelando no teu coração. Sinta o peso que você carrega. Sinta essa responsabilidade. Eu estou carregando não é o nome do presidente da república, não. Eu estou carregando não é o nome do pastor Moisés apenas, não. Eu estou carregando é o nome de Jesus Cristo. Eu estou carregando o nome de Jesus. Eu tenho compromisso com esse nome. Eu estou carregando o nome dele que morreu por mim na cruz do Calvário. Eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Sinta esse compromisso nessa noite e saia daqui dizendo, eu vou ser um crente melhor a partir de hoje para a glória de Deus. A minha vida vai brilhar, pastor, a minha vida, o negócio está meio ofuscado, a luz não está brilhando, tem uma sujeirinha aí, Deus vai limpar nessa noite. Senhor, eu sou sal, mas o sal não está muito bom. Não, é sal puro, irmão. Tem que ser sal puro, aquele sal grosso de preferência.
Tem muita coisa que salga aí, mas não é a mesma coisa. Né? Tem o caldo quinó, né, pastor? Tem o sazon. Tem crente que tem gosto de tudo quanto é coisa, caldo quinó. Tem gosto de frango, tem gosto de carne, tem gosto de legume, tem gosto... Não. É o sal puro, é o sal puro. É o sal que é sal. Não é o sal misturado. Não seja um crente sazon. Não. Deus não quer crente com gosto de carne, com gosto de camarão, com gosto de peixe, não. É o sal puro. É o sal purificado. Que faz a diferença para a glória de Deus. Você pode segurar a mão desse crente que está ao teu lado. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Segura a mão dele. Você pode segurar? Se não pode, pede perdão aí e segura. Segura na mão dele. E só para encerrar, diga para ele: você não pode ser um crente sazon, diga aí. Não seja crente sazon, é sal grosso. Aquele que bota no churrasco. Oh, glória a Deus. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso nessa noite. E a minha oração é para que o Espírito Santo venha nos encher. Para que o que estiver apagado saia daqui brilhando, estiver sem gosto, saia daqui salgando. Que a partir de amanhã você chegue no teu trabalho, na tua escola, na sua condução na faculdade, alguém vai olhar para você e vai dizer: eu estou vendo alguma coisa diferente. Porque você vai mudar o teu linguajar, você vai mudar a tua roupa, você vai mudar o comportamento, você vai mudar o palavreado, você vai mudar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Bendito Deus e eterno Pai, aqui estamos, ó Deus, diante da tua presença nessa noite. Quero pedir ao Senhor que cada crente que está aqui nesta reunião, desde os músicos, obreiros, os irmãos que estão na nave da igreja, porteiros, crianças, Espírito Santo, vai tirando da nossa vida tudo aquilo que não está glorificando o teu nome. Vai tirando da nossa vida tudo aquilo que tem escandalizado o teu nome. Vai tirando da nossa vida tudo aquilo que tem despregado a tua palavra. Espírito Santo, sopra. Sopra aqui nessa noite, Espírito Santo. E venha nos encher da tua graça, da tua unção, do teu poder. Que esta luz venha brilhar dentro de nós. Que possamos sair daqui nessa noite fazendo a diferença para que o nome do Senhor seja glorificado. Que as pessoas possam olhar para cada crente que está reunido aqui nessa noite e que ache graça aos seus olhos. Que possamos servir de testemunho para essa geração corrompida. Que possamos ter o respeito da população de Silva Jardim. Que possamos ter o respeito do patrão, que possamos ter respeito do político, que possamos ter respeito de todos, e assim o nome do Senhor será glorificado. Enche cada crente aqui nessa noite, enche-nos a cada dia, é o que nós te pedimos nessa noite, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.